Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 13, o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Meu irmão, minha irmã, na liturgia da vida cristã, há músicas que jamais deveriam ser cantadas. Há discursos que jamais deveriam ser proferidos. Tratam-se das músicas e dos discursos do egoísmo, do egocentrismo. Na liturgia da vida cristã, não devemos dar espaço ao egoísmo. Eis um grande desafio para nós, pois vivemos numa sociedade e temos um tipo de natureza caída que estão sempre a inspirar atitudes egoístas, visto que vivemos em um mundo onde o egoísmo é praticamente uma regra, e exatamente por isso recebemos reforços e esse tipo de comportamento e assistimos cenas de egoísmo em cada esquina por onde passamos. Chegamos até ao ponto de acharmos tudo normal e deixarmos de ver o egoísmo em ação. E quando isso acontece, nos tornamos parte do jogo. E esse não é o nosso jogo. Nós somos cristãos e devemos resistir ao egoísmo. O egoísmo tem uma linguagem característica e uma escala de prioridades que acompanha essa linguagem. Para o egoísta, os pronomes possessivos estão sempre na primeira pessoa do singular, como por exemplo, meu, minha, exceto quando se trata de um problema. Aí ele admite a segunda e até a terceira pessoa do singular, como teu, tua, seu, sua. É assim. Infelizmente, isso tem se apresentado quase que como uma regra. O egoísmo prevalecendo na sociedade em que nós vivemos. Há perguntas que dominam a mente do egoísta, como por exemplo, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, essa é uma forma de dizer que ele nada tem a ver com aquilo. Uma outra pergunta é, e o que eu ganho com isso? Essa é exatamente para obter algum benefício, visto que apenas servir não faz parte de seus planos. Tem sempre que ter um retorno em seu favor. Existe ainda um ditado que o egoísta pode até não dizer, mas que pratica com fidelidade, quando diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. O egoísmo traz consigo a inveja, a avareza, o ciúme e vícios semelhantes a esses. Por outro lado, despreza a empatia, a compaixão, a bondade e virtudes semelhantes a essas. Nós estamos todos preocupados com esse coronavírus que desde 2020 tem assolado a humanidade, que tem sido letal em muitos casos. Mas todos nós temos o vírus do egoísmo residente dentro de cada um de nós. Ele é contagioso e basta que nosso sistema imunológico e espiritual sofra baixa para que se instale e promova os comportamentos próprios de sua malignidade. Esse vírus mata o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade. O que fazer então? Levar a sério o dever de amar e servir. Inspirados pelo amor, sermos pessoas generosas e cooperadoras. Para que a nossa vida seja uma liturgia de adoração, devemos estar prevenidos contra o egoísmo e mais sensíveis à sua presença. Ao invés de querer sempre o primeiro lugar, devemos aprender a ceder e oferecer o primeiro lugar a outro. Ao invés de nos agarrarmos ao que temos, sendo avarentos, devemos ter um coração aberto para partilhar, para ajudar os outros. Ao invés de cuidar apenas dos próprios interesses, devemos valorizar e contribuir com o outro em seus interesses também. Olha, a liturgia da vida cristã é o nosso culto de cada dia. É o nosso culto racional que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 1.
A cada manhã nós devemos lembrar os princípios e valores que nós desejamos confirmar com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa postura. Guiados por esses valores, devemos ter atitudes, usar palavras, adotar posturas e mostrar reações que honrem a Deus. Diga não ao egoísmo. Diga sim ao amor. Comprometa-se a tratar cada pessoa com amor persistentemente. Olha, adorar a Deus com nossas atitudes significa adorar verdadeiramente. A nossa adoração deve ser essa, pois se não for, outra não servirá. Mas nós não estamos sozinhos nisso. Nós podemos contar uns com os outros e temos o Espírito Santo. E assim, podemos nos sair muito bem nessa empreitada. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Um grande abraço.